Sim, agora é sujeito. Professor, mas vamos ver assim tudo de uma vez mesmo? Sim, pessoal, por quê? Para nós não perdermos o raciocínio, ok? Vimos a questão do verbo, separamos o sujeito, separamos o predicado, classificamos o predicado, ok? Predicado verbal, predicado nominal. Professor, eu já ouvi falar em predicado verbo nominal. Calma. Se você entendeu predicado nominal e se você entendeu o predicado verbal e o nominal, o verbo nominal é o quê? É a presença de um verbo que ao mesmo tempo que ele vai estar indicando a ação, ele não vai indicar o estado, tá? Mas eu vou ter a presença de um verbo indicando estado, desculpa, eu vou ter um predicado indicando uma ação pelo verbo e ao mesmo tempo esse meu predicado ele vai estar indicando o estado do meu sujeito. Por isso que eu teria um predicado verbo nominal, mas calma. Vimos o verbal, vimos o verbo nominal ele vai ser mais tranquilo. Mas como nós vimos os dois principais tipos de predicado, verbal e nominal, nos resta ver como classificar esse meu sujeito. Pessoal, se você está achando meio muito assunto para uma aula só, dá uma pausa aqui e continua depois, ok? Mas essa aula ela é linear. Eu tenho que continuá-la para eu conseguir o raciocínio como um todo, ok? Então, tipos de sujeito. Já vimos isso aí lá no passado. Professor, isso aí era moleza para mim quando eu estudava na escola. Então, vai ser moleza aqui para você também. Então, eu tenho um sujeito simples, sujeito composto, oculto e indeterminado. Professor, não está faltando um sujeito aí, não? Calma, calma. Esse aqui são os tipos de sujeito. E a gente vai começar pelo o mais simples, que é o sujeito simples. Vamos lá. Professor, como que eu consigo caracterizar um sujeito simples? Vamos lá. Eu vou caracterizar esse meu sujeito quando eu encontrar um único núcleo. Presta atenção nessa palavra aqui, tá, pessoal? Um único núcleo. Por quê? Às vezes a banca ela utiliza essa nomenclatura núcleo, ok? E ela vai dizer que aquele sujeito ele caracteriza-se como um sujeito simples pela presença de um núcleo ou por uma única palavra principal. Então, núcleo é uma palavra principal. E esse meu sujeito ele vai ser caracterizado simplesmente pela presença desse único núcleo. Professor, como que isso acontece na prática? Vamos lá. Desigualdade de renda continua alta. Desigualdade de renda continua alta. O verbo, professor, eu continuo identificando ele aqui. Tranquilo. Como eu falei para vocês, eu tenho que saber identificar o verbo e separar sujeito e predicado. Então aqui, ó, eu consigo perceber que eu tenho a presença de um sujeito. O que continua em alta? Desigualdade de renda. Então, eu tenho aqui o meu predicado, ok? Eu tenho aqui o meu predicado. Esse predicado aqui é um predicado verbal ou um predicado nominal? Bom, o que continua em alta, né? Nesse caso aqui, eu estou me referindo a um estado. É o estado como se encontra a nossa desigualdade. Ela se encontra em alta. Então, eu tenho aqui um predicado nominal. Tranquilo. Agora eu vou classificar o verbo. Se eu vou classificar, desculpa, agora eu vou classificar o meu sujeito. Desigualdade de renda. O que continua alta? Se eu for, pessoal, se eu ler esse meu sujeito, eu vou perceber que a palavra principal aqui é a palavra desigualdade. Ela é a principal. Porque o que continua alta? É isso que eu tenho que entender. O que continua alta? A renda? Ou o que continua alta? A desigualdade? Aí eu vou perceber que realmente o que continua alta é a desigualdade. Então, e essa minha palavra aqui vai ser o núcleo do meu sujeito, ok? E eu tenho quantos núcleos? Eu tenho somente um único núcleo. Por quê? Quando eu vou perceber a quem esse verbo está a quem esse predicado está se referindo, ele se refere a todo um sujeito. Mas eu observo que esse meu sujeito ele tem uma palavra principal, ou seja, ele tem um núcleo que realmente
ele está se referindo. No caso aqui é a palavra desigualdade. Olha só, geralmente o substantivo ele vai exercer esse papel de núcleo. Geralmente. Aqui no caso coincidiu de realmente eu ter aqui um substantivo, pelo substantivo desigualdade, representando o meu núcleo. Professor, e esse outro elemento aqui de renda, esse outro elemento aqui, pessoal, ele vai estar se referindo ao meu núcleo, né? Ele vai estar se referindo ao meu núcleo. De renda, nós já vimos isso aí lá no passado, é uma locução adjetiva. E a locução adjetiva sempre vai estar ligada a um substantivo. Portanto, núcleo é o meu é a palavra principal do meu sujeito, que é desigualdade de renda, ok? Se eu tenho apenas um único núcleo, eu tenho o meu sujeito simples. Tranquilo. Então, o sujeito simples ele é caracterizado pela presença de um único núcleo, ou seja, de uma única palavra principal dentro do meu sujeito. Eu não posso confundir sujeito com núcleo, ok? Eu tenho um sujeito, que é todas as palavras a qual o verbo está se referindo, e eu tenho um núcleo, que é a principal palavra dentro daquele sujeito. Decisão de Dino sobre emendas enfraquece o Congresso. E aqui eu tenho o verbo enfraquecer, né? O que enfraquece? O que enfraquece o Congresso? O que está enfraquecendo o Congresso? A decisão de Dino sobre emendas. Professor, eu posso ter uma certa dificuldade aí nesse ponto. Vamos lá. Quem está enfraquecendo o Congresso? A decisão de Dino sobre as emendas. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito. Tudo é sujeito, ok? Tudo é sujeito. Aí, se eu consigo identificar o meu sujeito, eu tenho que identificar o núcleo desse sujeito aí. E eu observo, olha só como é que a banca pode te perguntar. Se você não ler direito, ela vai dizer assim, o núcleo desse sujeito é Dino. Ou seja, ela vai dizer o seguinte, o sujeito dessa minha oração é um sujeito simples, porque o núcleo é representado pela palavra Dino. Aí você, certo. Eu já vi aqui que realmente é um sujeito simples, está certo. E aí ela vai justamente frisar o quê? Que o núcleo é a palavra Dino. Mas aí você vai errar a questão. Porque, na verdade, o que enfraquece o Congresso? É a decisão, pessoal. É a palavra decisão. Observe que a palavra decisão é a palavra principal. Porque o que enfraquece o Congresso é a decisão do Dino, não é o Dino. É a decisão dele que vai enfraquecer o Congresso. Tudo bem? Então, a decisão de Dino sobre as emendas, que ele está falando aqui sobre as emendas constitucionais, é a decisão dele que vai enfraquecer. Então, observe que a palavra principal aqui é somente a palavra decisão. Se eu tenho apenas um único núcleo, eu tenho um sujeito simples novamente. Então, o que caracteriza o sujeito simples é a presença de um único núcleo, ou seja, de uma única palavra que vai estar se destacando dentro desse sujeito. Agora, eu tenho que prestar muita atenção justamente em saber qual é realmente o núcleo, porque a banca pode questionar justamente isso. Ela vai colocar a classificação correta, sujeito simples, mas ela pode colocar um núcleo diferenciado. Então você tem que prestar atenção e realmente reconhecer tanto o sujeito quanto o núcleo desse sujeito, ou os núcleos, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Nós temos o segundo tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Ele é o mesmo raciocínio com relação ao sujeito simples. Porém, em vez de eu encontrar somente um único núcleo, eu vou encontrar dois ou mais núcleos. Dois ou mais núcleos. Então eu tenho assim, ó, dois ou mais núcleos, então eu tenho assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário.
já trabalhamos esse enunciado. Eu já sei, são é o meu verbo. Eu já sei que o poder legislativo, executivo e judiciário, tudo isso aqui é o meu sujeito, ok? Tudo isso aqui é o meu sujeito. Bom, pessoal, se ele é um sujeito composto, eu tenho que ter dois ou mais núcleos. E aqui eu tenho legislativo, porque ele é um poder. Eu tenho aqui o executivo, que também é um poder. E eu tenho o judiciário, que também é um poder. Então, observe que eu tenho três palavras que são principais. Não é somente legislativo, não é somente executivo e não é somente judiciário. As três palavras elas têm a mesma importância. Portanto, as três são núcleos desse sujeito. Portanto, se eu tenho dois ou mais núcleos, eu tenho um sujeito composto. Professor, a banca pode querer confundir o candidato com relação à quantidade de núcleos? Pode também. Okay? Então você tem que realmente identificar a quem esse verbo está se referindo de uma forma bem clara. Dois ou mais núcleos, sujeito composto. Próximo exemplo: governo federal e estados se reúnem em Brasília. Quem vai se reunir? Quem vai se reunir em Brasília? Governo federal e estados. Então aqui eu tenho que observar quem é que vai se reunir. Quem é que está praticando a ação de se reunir. No caso aqui é o governo, né, que é o governo federal. Eu tenho aqui um único núcleo. Eu posso dizer, né? Eu tenho aqui o governo federal e eu tenho aqui a palavra estados. Ok? Aqui, pessoal, poderia pelo menos simplesmente colocar só a palavra governo, porque federal é um adjetivo, mas vamos colocar os dois juntos para diferenciar. Mas aqui eu tenho somente um único núcleo. Então aqui eu tenho a palavra governo e eu tenho os estados, que também é um governo, mas aqui ele fez a diferença entre governo e federal. Então nesse caso aqui eu tenho um núcleo, dois núcleos, portanto aqui eu também tenho um sujeito composto. Então, a identificação de sujeito simples e sujeito composto é feita pela identificação dos núcleos que compõem esses dois tipos de sujeito. Ok? Aí, vamos continuar agora, mas agora de uma forma um pouco mais especial. Ok? Quando nós falamos de sujeito, né, sujeito simples, sujeito composto, é cobrado em prova. Porém, esses dois próximos sujeitos, na verdade, os três que ainda nós temos as orações sem sujeito, eles são os que mais causam dúvidas nos alunos e, com certeza, se causa dúvida nos alunos, é o que é mais cobrado. Tudo bem? Então vamos lá. O sujeito oculto, ele também, pessoal, ele pode ser chamado de sujeito desinencial. Professor, por que o senhor está colocando essa palavra tão difícil? Porque a banca pode perguntar. Ela pode perguntar assim: existe um sujeito desinencial nesta oração. E aí você não sabe o que é desinencial. Ok? Ou ela pode colocar a expressão elíptico. Há um sujeito elíptico dentro desta oração. E você não sabe o que é elíptico. Então, tanto desinencial quanto elíptico se referem ao sujeito oculto. E o que é esse sujeito oculto, esse sujeito desinencial ou esse sujeito elíptico? Pessoal, é um sujeito que ele não vai estar presente na oração. Veja bem, ele não estará presente na oração, mas eu sei quem é ele. Eu sei quem é esse sujeito. Então observe, o sujeito oculto, o sujeito desinencial ou o sujeito elíptico é um sujeito que está na frase. Desculpa, ele não está na frase, mas eu sei quem é. Ok? Professor, ou seja, ele aparece subentendido. Professor, exemplos. Reestruturaremos o sistema tributário brasileiro. Reestruturaremos o sistema tributário brasileiro. Aí você vai fazer a identificação do verbo, como eu expliquei para vocês. Identifica o verbo e você vai fazer a seguinte pergunta:
Quem é que vai fazer a ação de reestruturar? Quem reestruturará o sistema tributário brasileiro? Aí você vai colocar bem assim, ó. Nós. Nós reestruturaremos o sistema tributário brasileiro. Professor, nós é o sujeito oculto? Sim. Agora vamos para o conceito que eu dei para vocês. Observe que eu percebo que essa minha oração, ela tem sujeito. Eu acabei de perceber que o sujeito é nós. Mas esse sujeito ele não apareceu na frase. Mas eu consigo perceber que ele existe. Ok? Por que eu consigo perceber? Pela conjugação do verbo. Nós, que é a primeira pessoa do plural. Ok? Lá nos pronomes nós trabalhamos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui eu pela conjugação verbal, eu consigo perceber que aqui quando nós falamos reestruturaremos, eu estou me referindo ao nós. Se fosse eu, se fosse tu, ele, nós, como nós estamos vendo aqui, e vós, se for qualquer um desses daqui, pessoal, eu tenho um sujeito oculto. Ok? Se for qualquer um desses daqui, eu, tu, ele, nós e vós, eu teria um sujeito oculto, desde que ele não apareça aqui na frase. Eu vou perceber a sua presença pela conjugação do verbo. Eu, tu, ele, nós e vós, ele não aparece na frase. Eu vou perceber a sua presença pela conjugação verbal, que é justamente pela desinência do verbo. Essa conjugação terminal de uma palavra, de um verbo, ela é chamada de desinência. Por isso que esse sujeito oculto ele é chamado de sujeito desinencial, porque eu consigo perceber a sua presença pela conjugação do verbo. Eu, tu, ele, nós e vós, eu consigo conjugar o verbo nessas pessoas. Portanto, os pronomes eu, tu, ele, nós e vós não precisa aparecer na frase. Ele simplesmente vai aparecer de forma oculta pela conjugação do verbo. Ok? Próxima frase. Desenvolveram um grande projeto de saneamento. Desenvolveram um grande projeto de saneamento. Aí alguém vai perguntar assim: desenvolveram. Quem que desenvolveu um grande projeto de saneamento? Quem? Quem desenvolveu um grande projeto de saneamento? Aí você vai falar assim: bom, pela desinência aqui, eles. Professor, eles não aparecem aqui em cima. Eles não está aparecendo aqui em cima, professor. Pessoal, se você perceber pela desinência que aparece o pronome eles, aqui eu teria um sujeito indeterminado. Indeterminado. Deixa eu colocar só um pouquinho aqui mais para o lado. Se aparecer o eles, eu terei um sujeito indeterminado. Por isso, pessoal, que eu não coloquei ele naquela lista lá de cima, porque ele não pertence ao sujeito oculto. O eles, ele pertence ao sujeito indeterminado. Então, olha só a diferença. A única diferença que eu tenho com relação ao sujeito oculto e ao sujeito indeterminado é o pronome, porque os dois são desinenciais. Porém, se eu tiver eu, tu, ele, nós e vós, eu teria um sujeito oculto, como aconteceu no nosso primeiro enunciado. Agora, se pela desinência eu percebo que eu tenho o eles, que não aparece na frase, eu teria um sujeito indeterminado. Ok? Professor, e se de repente eu vou lá e coloco o pronome? Por exemplo, resolvi todas as questões. Aí eu percebo que a palavra resolvi apareceu. Ou seja, o eu
tu, ele, nós e vós, eu posso utilizá-lo dentro da frase. Tudo bem? Eu posso utilizá-lo. Ou como eu posso não utilizá-lo e deixar ele desinencial. Porém, se ele aparecer, vou puxar uma seta aqui verde para você identificar. Se ele aparecer, eu terei um sujeito simples. Eita confusão, hein, professor? No mesmo, só porque o senhor foi trabalhar o sujeito oculto, o senhor já colocou um indeterminado e já colocou um sujeito simples. Justamente por isso. Para justamente nós observarmos como um todo todas as regras. Para que você já comece a perceber a diferença que existe em cada um deles. Enquanto no nosso primeiro exemplo, eu tenho reestruturaremos o sistema tributário e eu não encontro nós dentro da frase, eu teria um sujeito oculto. Professor, e se o nós aparecesse aqui? Nós reestruturaremos o sistema brasileiro. Seria sujeito oculto? Claro que não, seria um sujeito simples, como eu coloquei aqui. Ok? Então quer dizer que se o eu, tu, ele, nós e vós não aparecer na frase, eu tenho um sujeito oculto. Se esses pronomes aparecerem na frase, eu teria um sujeito simples. E se eu encontrar o eles não aparecendo na frase, eu tenho um sujeito indeterminado. E se ele aparecer, se o pronome eles aparecer na oração, eu também teria um sujeito simples. Confusão, hein, pessoal? Se você não entendeu essa aula, volta novamente a esses últimos minutos e tenta entender o que eu acabei de falar para vocês. É tudo misturado assim mesmo. Por quê? Para que você consiga entender o conteúdo como um todo. Se eu for colocar cada uma das partes desse assunto de forma separada, você faz muito mais confusão do que tendo a visualização dele como um todo. Ok? É uma estratégia. Vamos lá, mais um exemplozinho aí. Pressionaram o governo na última semana. Vamos lá. Agora nós vamos tratar do indeterminado somente dele. Pressionaram o governo na última semana. Pressionaram é o verbo. Acabamos de ver que aqui eu tenho o eles pressionaram. Esse eles, pessoal, ele não aparece na frase. Eu estou colocando ele aqui só para a gente visualizar. Mas ele não está presente na frase. Eu consigo percebê-lo pela desinência do verbo. Tranquilo. Pressionaram o governo na última semana. Se o eles não aparece na frase, eu tenho um sujeito indeterminado. Porque o sujeito indeterminado é o que não aparece na oração e não sabemos quem realizou essa ação. A gente não consegue. O verbo está na terceira pessoa do plural, como nós observamos que é o eles. Porque observe só. Quando eu falo assim, ó, pressionaram o governo na última semana, quem foi que pressionou? Não sei. Alguém pressionou. Então, toda vez que eu utilizo o verbo não sabendo quem realizou aquela ação, eu vou utilizar o verbo em terceira pessoa do plural. Ó, chegaram aí, falaram de você. Quem chegou? Não sei. Ó, pegaram aí tua garrafa. Ó, tomaram teu lugar. Então, observe que pegaram, tomaram, falaram mal de você, dá uma ideia de que eu não sei quem foi que realizou essa ação. Dá uma ideia de que eu não sei quem foi que realizou essa ação. Por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. E ele vai ser representado pela terceira pessoa do plural eles. Lembrando, o pronome eles não pode aparecer na oração, porque senão vai virar um sujeito simples, como vimos anteriormente. Então vamos lá. Destruíram todas as instalações ucranianas. Quem que destruiu? Bom, a gente sabe que foram os russos, né? Mas o que a gente está trabalhando aqui é a língua portuguesa, então aqui eu tenho subentendido, né? Não apareceu na frase o eles. Se o eles não aparece, eu tenho simplesmente um sujeito indeterminado. Tranquilo, né? E aí nós temos o exemplo justamente do que eu acabei de colocar para vocês como uma exceção. Eu tenho aqui, ó, enviaram vários soldados para o fronte. Eu observo que o pronome eles, ele está aparecendo na frase. Portanto, aqui eu tenho um sujeito simples. Ok? Portanto, se o pronome aparece na frase, eu teria um sujeito. Se ele não aparece na frase, eu posso ter um sujeito oculto ou um sujeito
indeterminado. Muito tranquilo. Então, vimos os tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. Ok? Porém, resta-nos mais um sujeito. Porém, eu não chamo ele de mais um sujeito. Ok? Por quê? Porque nós temos uma oração sem sujeito. Ok? Como é que eu vou classificar um sujeito se a oração não tem? Então, quando eu falo assim, quais são os tipos de sujeito? Simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito, está errado, porque a oração sem sujeito, a oração não tem sujeito. Então, como é que eu vou classificar? Ok? Aqui, vamos dizer assim, você vai ter que ter uma atenção redobrada novamente para tentar entender o raciocínio. Você tem que raciocinar junto comigo. Tentar perceber nos exemplos que eu trago justamente a regra e as exceções. Então preste atenção. Eu tenho, pessoal, três casos em que a oração não terá sujeito. Eu tenho três casos em que a oração não terá sujeito. Você tem que memorizar isso daqui. Você é obrigado a memorizar isso daqui. O primeiro caso é o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. Ou seja, você vai praticamente trocar o verbo haver pelo verbo existir. Quando você puder trocar o verbo haver pelo verbo... Presta atenção, não vai ficar certinho não o sentido da frase. Eu vou trocar o verbo haver pelo verbo existir. O verbo existir tem que ficar certinho na frase. Não, não é isso. É o sentido de existir. Ok? Há alguma coisa, existe, tem alguma coisa. É essa a ideia que você tem que extrair. É que tem alguma coisa em algum lugar. Há alguma coisa em algum lugar. Ok? Então, quando você puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, neste caso, a oração não terá sujeito. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o meu primeiro exemplo. Né? Houve muita gente elogiando. Ou seja, existia muita gente elogiando. Tinha muita gente elogiando. Então, aqui observe que eu tenho aqui o verbo haver. E esse verbo haver está no sentido de existir. Todas as vezes que eu perceber que o verbo haver, né, indicando que existia, tinha muita gente elogiando ou qualquer outro tipo de enunciado, que eu possa estar utilizando esse sentido de existir, a minha oração não tem sujeito. Ok? Verbo haver no sentido de existir. A oração não tem sujeito. Outro exemplo. Havia muitos pratos saborosos. Havia muitos pratos saborosos. Ou seja, tinha muitos pratos saborosos. Existia muitos pratos saborosos. Então, observe que aqui é o sentido de existir, ou seja, de ter alguma coisa. Portanto, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, eu tenho orações que não possuem sujeito. Tudo bem? Não tem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Memoriza essa regra, tá, pessoal? Memoriza. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. Não tem sujeito. Memoriza. Verbo ser está verbo ser está, fazer e haver, indicando tempo ou fenômeno da natureza. Verbo ser está, fazer e haver, indicando tempo ou fenômeno da natureza. Como que isso acontece? Por exemplo, aqui, ó, é cedo. É cedo. Pessoal, aqui é o verbo ser. Já trabalhamos com ele, eu falei para vocês. Tenta entender o verbo ser, porque ele é um dos verbos mais utilizados para os nossos estudos. Aqui vem ele novamente. É cedo. Aqui eu estou utilizando o verbo ser e eu percebo que ele está indicando o quê? Tempo. É cedo. Ou seja, nesse caso aqui, a minha oração não tem sujeito, porque eu estou utilizando o verbo ser no sentido de indicar um tempo. Ok? Está frio. Está frio. É o verbo estar e ele está indicando o quê? Um fenômeno da natureza. O frio
ele é um fenômeno da natureza. Ok? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o verbo estar, indicando um fenômeno da natureza. Portanto, tanto na minha primeira oração quanto na minha segunda oração aqui embaixo, eu tenho orações sem sujeito. Correto? Então, qual é a primeira regra? Verbo haver no sentido de existir. Segunda regra, verbo ser, estar, fazer e haver, indicando o tempo, o fenômeno da natureza. Memoriza essas duas regras. Dá um pause para o vídeo, tenta memorizar essas duas regras. Ok? E verbos que indicam fenômenos da natureza. Ó, o próprio verbo, que é a terceira regra, o próprio verbo vai estar indicando o fenômeno da natureza. O próprio verbo. Ok? Então, por exemplo, ó, verbo chover. Choveu a tarde toda. É o próprio verbo, o chover é o próprio verbo e ele indica fenômeno da natureza. Portanto, essa oração não tem sujeito. Está orvalhando. Professor, está orvalhando? Como assim? Está não é o verbo? Sim, pessoal, mas orvalhar também é. E aí nós trabalhamos lá anteriormente, nas locuções verbais, que aqui eu tenho um verbo auxiliar, não é isso? Mais um verbo principal, não é isso? Se esse aqui, orvalhar, é o verbo principal, portanto, ele é um verbo que indica fenômeno da natureza. Portanto, essa minha oração aqui, ela não tem sujeito. Professor, o senhor falou muito rápido esse negócio de verbo auxiliar e verbo principal, ok? Não entendi. Vai lá no nosso vídeo que fala sobre locuções verbais, que lá explica direitinho o que é essa estrutura aqui de dois verbos, sendo um auxiliar e o outro principal. E nesse caso aqui está caracterizando um fenômeno da natureza, portanto eu tenho aqui um verbo que indica fenômeno, uma oração sem sujeito. Tranquilo? Pessoal, memorize essas três regras. Para agora esse vídeo, se você tem dúvidas com relação a essas três regras, memorize-as, reveja os exemplos. Porque veja só, parou? Voltou? Então olha só. Ventou a noite toda, né? É o nosso exemplo. Ventou a noite toda. Aqui eu tenho o verbo ventar, é exemplo só, tá, pessoal? Ventou a noite toda, eu tenho um verbo, e esse verbo aqui, ele indica fenômeno da natureza. Ou seja, ele vai cair lá na nossa terceira regra de oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Ok? Então aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Havia muitos perigos na cidade. Havia, ou seja, tinha muitos perigos na cidade. Existia muitos perigos na cidade. Ok? Então, nesse caso aqui é o verbo haver, no sentido de existir, é a nossa primeira regra. Portanto, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Existiam muitos perigos na cidade. Pessoal, dá uma frisada aqui agora. Presta atenção. Aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Tudo bem? Se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, a oração é sem sujeito. Aí alguém vai perguntar assim, professor, se o verbo haver ele está no sentido de existir, eu posso utilizar o próprio verbo existir, então? Pode. Nada te impede. Se você está utilizando o verbo haver no sentido de existir, eu posso utilizar o próprio verbo existir? Pode. Ok? Aí você vai perguntar, e professor, e se eu utilizar o próprio verbo existir, a oração também será sem sujeito? Não. Nesse caso, se você estiver utilizando o próprio verbo existir, a oração terá um sujeito. Ok? Então vamos lá. Observe que eu tenho a mesma estrutura. Havia muitos perigos na cidade. Havia muitos perigos na cidade. E aqui eu tenho a mesma estrutura. Porém, com um verbo diferente, que é o próprio verbo existir. Né? Existiam muitos perigos na cidade. Se eu estou utilizando o próprio verbo existir, eu teria um sujeito. Muitos perigos na cidade existiam. Então, esse é o meu sujeito, muitos perigos na cidade, e ele vai ser o meu sujeito simples.
Ah, professor, não entendi. Pessoal, infelizmente, as regras de língua portuguesa elas funcionam dessa maneira. Se eu estiver utilizando o verbo haver, no sentido de existir, a minha oração é sem sujeito. Se eu estiver utilizando o próprio verbo existir no mesmo, com a mesma estrutura, eu já teria um sujeito simples. Ah, professor, mas por quê? Pessoal, não precisa você entender o porquê. Ok? Nós estamos dando para concurso. Nós não estamos tentando aqui filosofar sobre os porquês de uma determinada regra. Posso até fazer um curso com relação a isso. Mas nesse momento aqui, para concurso público, é isso que você tem que memorizar. Verbo haver no sentido de existir, a oração não tem sujeito. Porém, se eu estiver utilizando o próprio verbo existir na frase, a minha oração terá um sujeito sim. Ok? O orvalho cai a noite toda. O orvalho cai, é o meu verbo cair, a noite toda. Pessoal, muito cuidado. E aquela nossa terceira regra do verbo indicar fenômeno da natureza torna a oração sem sujeito. Nesse caso aqui, o verbo é o verbo cair, não é o verbo orvalho. Então, muitas vezes o aluno ali ansioso, apressado, ele olha ali uma palavra qualquer que indica fenômeno da natureza, ele já acha que é a oração sem sujeito. E não é. Eu tenho que primeiro identificar o meu verbo, porque a banca pode colocar assim: a presença de uma palavra que indica fenômeno da natureza caracteriza uma oração sem sujeito. Está errado. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer a identificação do verbo. Fiz a identificação do verbo, percebo que ele não indica fenômeno da natureza. Porque o que cai a noite toda? O orvalho. Então, portanto, aqui eu tenho um sujeito simples. Então, muito cuidado quando o enunciado utiliza várias palavras que indicam fenômeno da natureza. E ela pode querer te indicar que é uma oração sem sujeito, sendo que não é. Ok? O amanhecer é lindo aqui. Onde está o verbo? É. É o verbo é. Não, é o verbo ser. Está aqui, ó, separado. É o verbo ser. Ok? E nesse caso aqui, o verbo ser, ele está indicando. O que é lindo aqui? O amanhecer. Professor, ficou meio bagunçado aqui, deixa eu só corrigir aqui. A palavra amanhecer. A palavra amanhecer não é um verbo? Bom, a princípio sim. Se você pegar só a palavra amanhecer sozinha, realmente ela é um verbo. É o verbo amanhecer. Beleza. Mas nesse caso aqui, ela está acompanhada do artigo o. E esse artigo o, ele transformou o que era um verbo em um substantivo. Vocês lembram lá nas nossas primeiras aulas que eu falei para vocês que o artigo ele transforma qualquer palavra em substantivo? Aqui nós temos um caso. A palavra amanhecer, que é um verbo, ela deixa de ser um verbo nesta estrutura e passa a ser um substantivo. Então, quando eu tenho aqui é lindo aqui, eu tenho o verbo ser e aí eu vou perguntar, o que é lindo aqui? O amanhecer. E nesse caso aqui eu tenho um sujeito simples. Ok? Então, observe que nós trabalhamos os tipos de sujeito, né? Na verdade, nós primeiro separamos sujeito e predicado, classificamos o predicado como predicado nominal e predicado verbal e vimos os tipos de sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado, e vimos também as orações sem sujeito, as suas três regras. Porém, dentro dessas três regras, nós temos particularidades que eu tenho que ficar atento para justamente não errar qualquer questão que possa cair com relação a esse assunto. Pessoal, revisem essa aula quantas vezes forem necessárias. Eu trouxe essa aula bem extensa justamente por isso, para que você pegue todo o raciocínio que tem por trás dessa parte de sujeito e predicado e suas classificações. Tudo bem? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.